pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre o Iluminismo. No primeiro vídeo desse capítulo, nós falamos sobre o contexto histórico do movimento, ou seja, o momento em que ele ocorreu, por que ele ocorreu, quais eram as propostas básicas dos iluministas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a questão do desenvolvimento científico, que foi muito importante e que ainda é importante até hoje, não é verdade? Lembra que eu falei para vocês que muitas das ideias iluministas estão presentes até os dias de hoje. Então, vamos começar com o desenvolvimento das ciências. Bom, gente, então nós vimos que o iluminismo foi um movimento que se desenvolveu principalmente no século XVIII na Europa. E os iluministas propõem o uso do método científico para solucionar problemas e se chegar a conclusões válidas sobre qualquer assunto, qualquer. Eles não vão mais aceitar aquela ideia das explicações religiosas para as coisas. Então, assim, a pessoa ficou doente porque Deus quis, ou sei lá, um exemplo qualquer. A plantinha cresceu porque Deus quis. Então, não. Chega desse negócio de teocentrismo, de Deus como centro do universo, de explicações científicas. Nós vamos buscar as conclusões a respeito dos assuntos. E os iluministas também faziam reflexões acerca do sentido da vida. Como, por exemplo, o homem, quando eu falo homem aqui, é a humanidade, tá? O homem é o sujeito da sua própria história. E o homem é livre para decidir o seu caminho, para decidir o que ele quer fazer da própria vida, criticando aquela questão da falta de liberdade dos regimes absolutistas. Então, você, indivíduo, é livre para fazer o que você quiser da sua vida, lógico, desde que você respeite as leis, não é mesmo? Mas assim, ninguém tem o direito de decidir o que você vai fazer com a sua própria vida. E aí, lógico, né? Se você é o sujeito da sua própria história e você é livre para decidir o seu caminho, aí você arca com as consequências das suas escolhas. Mas assim, é sua vida. Então você vai fazer aquilo que você quiser com ela. Tomem cuidado com uma coisa. Os iluministas não tinham religião? Então, tinham. A maior parte deles acreditava em Deus. Mas assim, vamos separar as coisas? Religião é religião. Ciência é ciência. A sua liberdade é a sua liberdade. A igreja, para os iluministas, não tinha o direito de dizer o que as pessoas deviam ou não deviam fazer. E outra coisa, os iluministas também defendiam a liberdade religiosa. Então, se você é católico, luterano, calvinista, anglicano, enfim, muçulmano, judeu, praticante de religiões de matriz africana, lógico, estou falando aqui religiões de matriz africana usando, né, o nosso presente aqui. Na Europa do século XVIII, isso era uma outra questão. Mas assim, a questão, os iluministas falam muito da questão da liberdade e do fim das explicações religiosas para as coisas. Então, quando a gente fala em razão no iluminismo, nós estamos falando de racionalidade, de ciência, do método racional. E, de novo, religião é religião, ciência é ciência. Muitos iluministas acreditavam em Deus, mas vamos dizer assim, né? Cada um cuide do seu assunto. Eles criticavam muito essa questão da igreja ficar se intrometendo, ou melhor dizendo, interferindo em assuntos não religiosos. E aí nós vimos no vídeo passado que várias ciências se desenvolveram. Física, química, biologia, astronomia, matemática, economia, história, filosofia, direito, enfim. Então, novos conhecimentos estavam sendo adquiridos. E aí surgiu uma questão. O que a gente vai fazer com todo esse conhecimento? Porque era muita coisa. A gente não pode deixar esse conhecimento perdido por aí. Por isso surgiu um dos projetos mais importantes
do século XVIII, que foi a enciclopédia. O projeto da enciclopédia foi criado por dois franceses, Denis Diderot e Jean d'Alembert. O projeto foi lançado em 1751. A ideia era reunir todo o conhecimento humano produzido pela razão em um livro para poder expandir esse conhecimento para um maior número de pessoas possível. Lembrem-se que a população mais pobre não tinha acesso a esse conhecimento, porque a grande maioria era analfabeta. Aí, assim, um livro só, um exemplar, não ia dar conta de todo o conhecimento. Aí, como eles resolveram organizar? Essa enciclopédia foi organizada em verbetes, como se fosse um dicionário, em ordem alfabética. Então, tem o volume da letra A, o volume da letra B, da letra C e assim por diante. E dentro desses volumes, os verbetes falam sobre diversos assuntos. Então, por exemplo, o volume da letra A fala sobre o ar, sobre a água, sobre o absolutismo, enfim. Um projeto dessa magnitude precisou de 21 anos para ficar pronto. Foram 35 volumes, 2.885 ilustrações e 72 mil artigos. E esses verbetes, eles eram escritos por especialistas. Então, cientistas, médicos, filósofos, historiadores, enfim. E para entrar na enciclopédia, eles eram checados por outros especialistas para garantir a precisão científica dos artigos. Então, assim, não é assim, vou escrever um negócio para a enciclopédia. Não. Primeiro, você precisa ser um especialista da área, você vai fazer seus estudos, seus experimentos, depende, né, da área, da sua área de atuação, e antes de entrar na enciclopédia, esse seu verbete precisa ser checado por outros especialistas, ou por seus pares, né, como os cientistas dizem hoje. Então, aquilo que entrava na enciclopédia estava checado. Então, assim, é uma informação que você podia confiar. Nesse slide eu mostro para vocês duas ilustrações. Vou começar com a capa da enciclopédia. A enciclopédia em francês. Enciclopédia que tem um título bem longo. Enciclopédia ou Dicionário Racional das Ciências, Artes e Ofícios por uma sociedade de letrados. Então, né, a enciclopédia era um dicionário baseado na razão e não na religião, e englobava ciências, todas, artes e ofícios, e ela foi feita por uma sociedade de letrados, por uma sociedade de estudiosos. E a outra imagem mostra vou dizer assim, para usar palavras de hoje, um tutorial de como se fazer instrumentos musicais. Lógico que aqui não tem todo, tá? Aqui está mostrando quais as ferramentas você precisa para fazer um instrumento musical. Lógico que, né, nas páginas seguintes, deve ter alguma coisa assim. Se você for fazer um violão, você vai fazer de tal forma. Se você for fazer um violino, você vai fazer de tal forma. Então, a enciclopédia é isso, é um ofício, né? Aliás, a imagem de cima, que eu usei no slide de título da enciclopédia, ela mostra essa oficina de produção de instrumentos musicais. Então, está ensinando, né, um ofício para as pessoas. Lógico que a obra foi polêmica. Lembra que os iluministas não acreditavam nas explicações religiosas para as coisas. Compraram briga com a Igreja Católica e com alguns reis absolutistas. Em 1759, a enciclopédia foi incluída no Índex, que é aquela lista, né, de livros proibidos pela Igreja Católica. Houve um movimento, inclusive, que queria queimar a enciclopédia. Só que aí os enciclopedistas, que é como nós chamamos, os envolvidos nesse projeto, resolveram encarar. Então, assim, gente, vamos lá. Porque se a gente der um passo atrás, se a gente ficar com medo, aí, né, a Igreja Católica ganha força. E é justamente isso que a gente não quer, então vamos enfrentar.
Não sabe assim, contra tudo e contra todos? Então vamos lá. Eles foram pressionados, eles foram ameaçados, muitos foram presos, o Diderot chegou a ser preso, inclusive. Mas assim, vamos enfrentar. Vamos enfrentar, vamos fazer. Se eles forem queimar, a gente faz outro. Então vamos encarar. E a enciclopédia conseguiu sobreviver. Então, os iluministas conseguiram, né, tocar o seu projeto e a obra ficou pronta no ano de 1772. Só que aí tem uma questão. 21 anos para a obra ficar pronta. Então, sabe assim, quando termina, que os 35 volumes estão prontos, aí você fala, nossa, olha que orgulho, a minha obra está pronta. Já estava desatualizada. A grande questão da enciclopédia é essa. Atualizar um livro não é uma coisa fácil de ser feita. Você não pode ir, né, grampeando páginas no livro. Você precisa ir inserindo, né, os novos conhecimentos. Essa pode ser considerada uma desvantagem da enciclopédia iluminista e das enciclopédias impressas que existiram aí até o ano de 2010. Mas tem uma coisa positiva na enciclopédia iluminista: artigos checados. Informação foi checada pelos pares, foram feitos outros experimentos, então assim, são informações confiáveis. Nós podemos comparar a enciclopédia iluminista com a internet. A internet nos serve hoje para divulgar conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Lembrem-se que não é todo mundo, melhor dizendo, não é toda a população do mundo que tem acesso à internet. Mas comparando com a enciclopédia iluminista, o número de pessoas, né, atingidas aí pela internet é muito maior. Só que tem um problema. Aliás, né, o grande problema da internet. Olha como a gente pode trazer as ideias iluministas para o dia de hoje. Nem sempre na internet, cuidado, nem sempre, as informações são checadas. Lógico que muitas vezes elas são. Não estou falando aqui que a internet é uma coisa ruim, não é. Olha eu aqui trabalhando com ela. Nem sempre as informações são checadas. Elas são checadas muitas vezes? Com certeza. Nós temos vários sites, canais do YouTube, enfim, que as informações são ok, pode confiar. Mas nem sempre essas informações são checadas. E aí nós caímos na grande questão da internet, no grande problema que são as fake news, né? Justamente por conta dessas informações não serem checadas. A internet tem suas vantagens? Claro que tem, com certeza tem. Nós vimos o quanto a internet é importante na nossa vida a partir de 2020, quando a pandemia aí de Covid estourou e começou o ensino remoto. Então, nós precisamos da internet. Se não fosse a internet, como que a gente ia fazer? Vocês viram aí vários exemplos de crianças que ficaram sem acesso à escola porque não tinha internet. Ela não tinha internet, a escola não tinha internet. Então, assim, ela é muito importante para a nossa vida. Outra coisa, que é uma vantagem também, a velocidade de atualização na internet é muito maior. É muito mais fácil você atualizar um site do que você atualizar um livro. Ou se eu quiser atualizar um vídeo, eu faço um vídeo mais rápido e coloco ele aqui no canal. Então, tem as suas vantagens, mas a grande desvantagem é essa questão de nem sempre as informações serem checadas, serem confirmadas, e aí fake news, né, se espalharem por aí. Então, lembrem-se sempre disso. Olha a atualidade da ideia iluminista. A internet é uma coisa boa? Sim. Ela é, vamos dizer assim, a versão da nossa enciclopédia iluminista? Sim. Mas antes de compartilhar uma informação, nunca se esqueça de checá-la para que você não caia nessa questão de estar propagando uma fake news por aí, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo
e de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final a parte 1 do vídeo sobre iluminismo, caso você ainda não tenha visto ou queira rever o conteúdo, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Obrigada por ter me acompanhado até aqui, um beijo a todos e até mais. Tchau!